Espírito louvar.
todos que já estão aqui, os nossos cumprimentos, e também desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, pedindo a Ele que, à medida que nós estaremos o cultuando, seja Ele gracioso em derramar sobre a vida de cada um de nós das suas virtudes, da alegria e do contentamento que só o Espírito Santo pode nos trazer, e também, à medida que nós, assim, estaremos o servindo nesse tempo de louvor e adoração, possamos também entender que só Ele é Senhor e soberano sobre a vida de cada um de nós. Feche seus olhos, ore ao Senhor, suplique ao Senhor que esteja visitando a sua vida, em especial, para que assim você possa usufruir desse tempo tão curto, tão pequeno, na comunidade dos santos, da paz que só o Espírito Santo pode trazer ao seu coração. Então, ore ao Senhor nessa hora em nome de Jesus. Daqui a pouco estarei orando também. Senhor nosso Deus, bendito és Tu, e o Teu nome grandioso seja nesta noite por cada um de nós reverenciado, reconhecido como o único nome que está acima sobre todo nome, e que todos nós que aqui estamos, ó Pai, possamos verdadeiramente ser encontrados por Ti como verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Suplicamos a Ti, ó Deus, que Teu Espírito Santo, com toda a liberdade que lhe é peculiar e na autoridade que tem, visite-nos nesta noite, ó Deus, e traga a cada um de nós, como só Ele sabe e pode fazer, o convencimento, ó Deus, de quem somos, mas também de quem Tu és. Santo, santo, santo e tremendo é o Senhor. E nós, pecadores, limitados, frágeis, por isso Ele pode sim nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E assim, ó Pai, nos mover em Tua direção, para que verdadeiramente possamos, nesse reconhecimento da Tua santidade e na nossa limitação, suplicarmos a Ti as Tuas misericórdias, o Teu favor, ó Pai, e que a Tua bondade, ó Deus, nos alcance de maneira que possamos ser perdoados por Ti. E assim, ó Deus, à medida que reconhecemos quem somos e suplicamos a Ti o perdão, arrependidos por causa dos nossos pecados, em especial por quem somos, pecadores, e não apenas por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, sejamos, ó Deus, revigorados por Tua graça e assim, ó Deus, completamente movidos à adoração que só ao Senhor pertence e só o Senhor merece, bem como requer de cada um de nós. Se Tu bem-vindo e adorado, ó Deus, neste lugar, nesta casa de oração, e que cada um de nós, ó Deus, possamos verdadeiramente assim, ó Deus, Te cultuar na beleza da Tua santidade. Obrigado, ó Deus, por quem Tu és. Obrigado por Teu favor. Te louvamos, ó Pai, por todas as boas dádivas que o Senhor tem derramado sobre nós. Te louvamos, ó Deus, pela amizade do Senhor. Te louvamos, ó Pai, por Tua paternidade. Te louvamos, ó Deus, por quem Tu és, o Deus da nossa salvação. Portanto, ó Deus, que em todos os atos deste culto, na simplicidade que temos e que somos, mas na importância, ó Deus, maravilhosa de quem Tu és, ó Deus, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor receba verdadeiramente de pessoas imperfeitas,
de pessoas limitadas, que somos todos nós, mas que o Senhor receba de cada um de nós a adoração, ó Deus, verdadeira, que te honre, que te agrade e que o Senhor, ó Pai, possa receber tudo isso como aroma suave em tuas narinas. Enfim, ó Deus, seja tu bem-vindo. Te louvamos por tudo, te agradecemos por tudo e te honramos no mérito daquele que é Senhor e soberano sobre as nossas vidas, Jesus Cristo. Amém e amém. Podem entrar, meus irmãos, fiquem à vontade. Hoje, verdadeiramente, um dia diferente, né? Celebramos durante o dia também as mães, e imagino que muitas delas ainda estejam, né, no seio de suas famílias, usufruindo desse tempo de celebração. Mas nós que aqui estamos, bem como vocês conectados conosco online, vamos então cultuar ao nosso Deus neste lugar. E eu peço a você que possa ficar em pé, e nós leremos o Salmo 8, que é um salmo do rei Davi, que fala sobre a glória do Senhor e a dignidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E este salmo nos diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem? Que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. A esse nome bendito e glorioso, estamos aqui juntos, para então glorificar, exaltar, honrar, enaltecer, reconhecer, reverenciar, aplaudir. E a Ele, somente a Ele, o Filho do Homem, seja a nossa adoração e o nosso louvor. Sejam todos vocês bem-vindos a esta casa, casa de oração, e a este culto que ora ofertamos ao Deus da nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Se você puder continuar em pé, aqueles que puderem, né, e quiserem, nós continuaremos adorando ao Senhor. Para quem não sabe, né, aqueles que estão nos visitando, aqui, nós temos aqui à frente o Alvorada Praise Senior, que em tese são aqueles mais, né, experientes. Né? A média hoje está baixa, né? Porque acima de 80 só tem o seu Manuel aqui. 85, Manuel? 84, só 84. Seu Manuel com 84. Nós estamos orando muito pela recuperação da irmã Silvia, até aguardava que ela pudesse estar aqui hoje, mas não pôde, tem 80. E o papai com 91, se ele tocasse violão, estava bom. Mas como ele toca gaita e está com uma tosse ainda, então ele falou, não, acho que hoje eu não vou dar conta de tocar, não. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor com os nossos hinos, né, dos hinos do nosso inário, em adoração e também em celebração ao 58º aniversário da nossa igreja. Então, adoremos ao Senhor, declarando que o brilho celeste do Senhor enche a nossa alma e nós podemos glorificar o nosso Deus por isso. Amém? Adoremos Amém. Ao Senhor.
enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não vão me ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, vem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando, é a última estrofe desse hino. Eu quero ir para a mansão, onde o Senhor me aguarda. Aleluia. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Cristo é meu, e isso nós não podemos abrir mão. Nós somos dele, e ele está sempre conosco. E ele traz um alerta à nossa igreja, representado no hino 287. Marchar, sim, avante. É o que nós devemos fazer, com 58 anos completados. Nós devemos marchar sempre avante, para testemunhar e declarar que só Jesus é o rei desta nação. E esta igreja está aqui para isso, para proclamar o Senhor Jesus. Só um momentinho, que deu um problema técnico aqui, porque é tudo ao vivo. Não é porque é sênior que está livre de problemas técnicos, né? Sênior também tem problemas técnicos. Deu? Vamos lá. O mestre está chamando. É tempo, o Mestre está chamando-nos a marchar, marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar, vida, ordem santa do bom Salvador. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo o seu perdão real, avante, sim, avante. Avançar. Glória, glória, eis quem canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executar.
dever, marchar para juntos chegarmos lá do outro lado, quando Jesus está nos esperando. E Ele tem uma morada preparada para cada um de nós, é isso que nos diz. O próximo hino que iremos cantar é o hino de número 194, que diz que o Senhor tem uma morada feliz, esperando cada um de nós, aqueles que foram remidos e lavados no sangue de Jesus. Eu espero que nós nos encontremos lá, porque Ele está nos esperando. E nós estaremos lá. Quem vai estar lá, diga amém. 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 Glória a Deus por isso. Essa é a nossa certeza. Por isso que nós podemos marchar avante, sempre avante, porque o nosso lugar já está garantido no céu. Viveremos no lindo país, onde não haverá choro, não haverá tristeza, e nós estaremos lá para a glória do Senhor Jesus. E por fim, nós cantaremos o hino de número 172, e o hino que fala sobre as bênçãos do Senhor. Enquanto estamos aqui, o Senhor tem nos abençoado. Quem pode dizer não tenho sido abençoado? Está mentindo. Porque o Senhor, o fato de você estar aqui já é uma bênção do Senhor sobre a sua vida. E o Senhor tem derramado chuvas de bênção. Ele prometeu nos dar tudo aquilo que fosse necessário para cada um de nós. E nós temos recebido muito mais. E enquanto nós cantamos este hino, chuvas de bênção, o hino de número 172, nós damos a oportunidade também para que nós possamos trazer aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do altar do Senhor. Para você que nos visita, esse é um costume bíblico e algo que nós fazemos aqui porque nós temos o reconhecimento, com gratidão de tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós não negociamos com Deus, nós não entregamos para receber depois, nós entregamos com gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado. Então, enquanto cantamos, tem envelopes aí atrás do banco para você que quer contribuir com o seu dízimo ou com a sua oferta. É um momento simbólico, mas é muito importante para cada um de nós. A gente sabe que a maioria das ofertas e dos dízimos que são dados à igreja são feitos de forma eletrônica. Mas nós fazemos questão de ter este momento, onde nós podemos glorificar ao Senhor, de forma simbólica e também trazendo as nossas ofertas, os nossos dízimos, para dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem derramado chuvas de bênção sobre a minha vida e sobre a vida da nossa igreja.
chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor. Dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Amém. E nesse espírito de adoração, reconhecendo que o Senhor tem nos abençoado, tem derramado infinitas bênçãos sobre a nossa vida, e mesmo diante de tudo isso, ainda assim podemos rogar ao Senhor, nos colocar diante do Senhor com os nossos pedidos, colocando aquilo que tem de alguma forma tirado o nosso sono e reconhecendo a nossa dependência plena no Senhor. Então convido a você que tem colocado diante de Deus tantos motivos de gratidão, mas também pedidos ali para que o Senhor de fato atue sobre alguma dificuldade, algum momento de vida que você esteja passando. Eu convido a você para vir aqui à frente. Iremos orar juntos, reconhecendo a nossa dependência nesse que é o Deus soberano e reconhecendo que nele encontramos segurança e dele recebemos tantas bênçãos. Podem vir que tem espaço. Pai de amor, que alegria nesse momento em adoração ao Senhor, olharmos para trás e reconhecermos quantas bênçãos temos recebido, Pai. Reconhecer que são muitas as dificuldades, são muitas as aflições, são muitos os medos que temos, mas, Pai, quando olhamos tudo que o Senhor já realizou, nós podemos ver tanto da Tua graça, tanto das Tuas bênçãos, tanto, Pai, do Teu agir sobre as nossas vidas, e nós Te bendizemos por isso. Que o Senhor continue a trazer à memória, à nossa memória, aquilo que nos dá esperança. Cristo Jesus, o nosso Redentor, nos salvou, está conosco e continuará conosco até o último dia, para então vivermos eternamente na Tua presença, Pai. Obrigado por essa certeza, obrigado por essa confirmação que temos pela ação do Teu Santo Espírito em nós, Pai. Mas o Senhor é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, Pai. A Tua palavra diz que antes mesmo que nós peçamos ao Senhor, o Senhor já sabe o que precisamos, já sabe aquilo que tem tirado o nosso sono, tem nos afligido, mas o Senhor ainda assim quer que peçamos, porque assim reconhecemos a nossa dependência plena e completa no Senhor, Pai. Reconhecemos que temos agido em obediência à Tua palavra, temos feito a nossa parte, mas nada acontece sem que o Senhor permita, Deus. Como a Tua palavra diz, nenhum cabelo da cabeça cai, nenhuma folha de árvore cai, se não é da Tua permissão. E nós colocamos diante do Senhor, Pai,
a vida de tantos irmãos que estão enlutados pela perda de algum familiar. Que o Teu Santo Espírito os encontre, Pai, os conforte, os console. Traga a eles, Pai, a certeza e a paz que excede todo e qualquer entendimento, mas a certeza de que no Senhor há refúgio, no Senhor há salvação, no Senhor há a ressurreição, Pai. Que o Senhor nos lembre e nos dê essa esperança, Pai. Aqueles que estão com a família quebrada, estão passando por dificuldades, por situações, Pai, com pais, com mães, com filhos, com outro qualquer familiar que seja, Deus, que o Teu Santo Espírito haja, restaurando relacionamentos, Pai, transformando casas, transformando lares, transformando famílias para a glória do Senhor, meu Deus. E que apesar das tantas dificuldades, eles possam se voltar a Ti, Pai, olhar para o Senhor e se lembrar que o Senhor é o Deus da vida deles e que no Senhor eles encontram a resposta e o refúgio, Pai, para que encontrem essa paz e consigam ser, como a Tua palavra diz, pacificadores, Pai. Esses são aqueles que são Teus filhos. Então, nos ajude a nos lembrarmos da nossa filiação, nos lembrarmos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que apesar de ser tão grande, ainda assim enviou Seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Nós que antes éramos inimigos do Senhor, em Cristo Jesus somos feitos filhos do Pai amado. E Pai, nessa certeza, nos lembre que não há nada que façamos para nos fazer mais filhos do Senhor, ou nos fazer menos filhos do Senhor. Cristo Jesus já morreu por nós, já nos separou, já nos salvou. Não vivemos por obras, não vivemos simplesmente tentando alcançar algum mérito, mas o mérito já está todo em Cristo. E de forma a adorar ao Senhor, a obedecer a Tua vontade, Pai, a exaltar o Teu santo nome, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça para que vivamos a vida de obediência ao Senhor. Quebre corações endurecidos, Pai, transforme corações orgulhosos em corações humildes. Aqueles que experimentaram do Teu perdão, Pai, que possam também perdoar, Senhor. E aqueles que muitas vezes precisam pedir perdão a alguém, Deus, que o Senhor constranja e tire o orgulho, tire a soberba e que dê a ele esse ímpeto de pedir perdão àqueles que têm de alguma forma chateado, machucado, ofendido. Mas acima de tudo, Deus, que se coloquem diante do Senhor, reconhecendo, Pai, que somos pecadores e carecemos da Tua glória, da Tua graça, das Tuas misericórdias diariamente, Pai. Pai, aquilo que tem tirado o nosso sono, Deus, que consigamos colocar aos pés do Teu altar. Que consigamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é soberano e reina sobre todas as coisas, Pai. Não nos trazendo um momento de omissão ou simplesmente de estagnação, que façamos aquilo que cabe a nós fazer, mas que acima de tudo, Deus, confiemos no Senhor e coloquemos diante do Senhor, sabendo que o Senhor é o provedor, o Senhor é o sustentador, o Senhor é o Rei de todas as coisas. Confirme em nosso coração essa certeza, Pai. Nos fortaleça para que nessa certeza sigamos proclamando a todo aquele que puder ouvir que Cristo Jesus é o nosso Senhor e que Ele reina sobre todos os lugares, sobre todas as coisas. Cuida de nós, Deus. Continua falando no nosso coração, nos moldando a semelhança de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. É no nome dEle que nós oramos e desde já Te agradecemos, Pai. Amém. Chuva de bênção, chuvas de bênção dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Essa turma jovem aqui tocando, cantando. Em breve eu estarei aí. Também compondo essa equipe aí experiente, que não é o meu caso, mas pelo perfil, né? Me parece que aí é acima de 35, não é isso? É. Então tá bom. Queridos, sejam todos vocês mais uma vez muito bem-vindos. Tem alguém que esteja nos visitando hoje pela primeira vez, segunda vez? Tem alguém? Faça só um sinal assim. Tem? Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Tá? Receba nossos cumprimentos. E a presença de todos vocês nos honram bastante nesse tempo. E neste final de semana bem
ativo, né? Ontem tivemos o nosso acampamento em que a gente aproveita para celebrar o aniversário da igreja de maneira mais próxima, informal. Estivemos lá num local muito bonito, Aras do Morro, né? Estivemos lá quase 300 irmãos participando, então foi uma grande bênção. Acredito até que muita gente ainda esteja cansado pelo tempo que passou lá, né? Dia das Mães também, no dia de hoje. Hoje é aniversário do presbítero Paulo Porto também, assim como da irmã Cleide. Então, recebam os nossos cumprimentos, os nossos parabéns. Que Deus continue abençoando a todos nós, né? Mas, como estamos no mês, então, de comemoração do aniversário de organização da nossa igreja, dia 1º de maio, e a nossa igreja está completou, melhor dizendo, 58 anos de organizada. E como cantamos aqui, segue a sua marcha rumo à Cidade Santa, rumo à glória eterna. E nesta noite, como nós temos já programado, está conosco o pastor Diego Martins, pelo que peço que venha aqui, por favor, que ministrará a palavra do Senhor aos nossos corações. Pastor Diego Martins, amigo nosso, querido da nossa igreja, esteve conosco, né, Diego? Lá no acampamento da família, e a gente estava conversando, acho que em 2023, né? Um tempo muito bom, homem de Deus, compõe a equipe pastoral da Igreja Presbiteriana Nacional. E nesta noite, acompanhado de sua família, a quem ele vai apresentar daqui a pouco, está aqui para trazer ao nosso coração a palavra do Senhor, que certamente ele já colocou no seu coração em primeiro lugar. E o que nós pedimos é que não apenas o Senhor te unja com toda a unção vinda do alto, mas que cada um de nós esteja com o nosso coração pronto para receber a palavra do Senhor, que certamente nesta noite falará ao nosso coração de maneira profunda, na instrumentalidade do seu servo, o pastor Diego Martins. Diego, ocupe o púlpito, tá bom? Fique à vontade e que o Senhor, assim, o use profundamente nessa noite e de uma forma muito carinhosa, eu digo para você, da nossa gratidão por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Tá bom, meu querido? Deus abençoe você. Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Digo com toda certeza, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Josias, aos demais pastores, Silas, Júlio. É um motivo de felicidade poder participar dessa celebração de vocês. São 58 anos de história, onde de fato a gente percebe Deus tendo um carinho especial por Brasília, colocando aqui igrejas comprometidas, sérias em relação à palavra de Deus. Então, não estou sozinho, estou com minha esposa, Lorena, meus 3 filhos, Bianca, Israel e Estela, que está morrendo de vergonha agora. Então, e eu trago aqui o abraço da nossa igreja, do nosso conselho, pastor Marco Malgrates. Meus queridos, pastor Silas estava fazendo uma oração, e no final da oração dele, ele disse algo que é justamente a tese, a temática da pregação de hoje. Ele terminou sua oração dizendo, pedindo para o Senhor trazer sobre mim e sobre você a consciência do reinado dele. Ele reina. E eu preciso ter essa consciência. E caminhando também, de acordo com a temática da igreja, o governo está sobre os seus ombros, mostrando que de fato existe um rei. Eu quero te convidar nessa noite a meditar comigo no Salmo de número 2. Nós faremos a leitura de todo o Salmo, não é um Salmo grande, o Salmo de número 2. Deixa a palavra do Senhor aberta
nesse precioso texto, nós vamos, a cada ponto que for desenvolvido aqui, nessa pregação, eu vou sempre voltar para a Escritura. Mas antes, queria compartilhar algo com vocês. Existiu um escritor francês, Michel de Montaigne, que em 1572 escreveu uma obra intitulada Ensaios. E essa obra tem um capítulo curioso, e o nome do capítulo é Os Canibais. Repito, Os Canibais. Onde ele vai discorrer nesse capítulo acerca das pessoas ou dos habitantes do Novo Mundo. Ou seja, aqui, essa região do Brasil, que hoje é o Brasil. E ali, ele fala algo interessante a respeito desse povo que habitava essa terra. Olha o que ele fala. Trata-se de um povo sem lei nem rei, mas que parecia ser feliz. Trata-se de um povo sem lei nem rei, mas que parecia ser feliz. E ele continua seu relato falando o seguinte, que esse povo desconhecia o significado de mentira, traição, dissimulação, avareza, inveja, difamação e perdão. E eles praticavam antropofagia, canibalismo, a homens adeptos da poligamia e mulheres de moral extremamente baixa. Essa era a definição dele acerca das pessoas que estavam aqui quando eles estavam descobrindo, então, o tal novo mundo. Há uma verdade implícita nessa afirmação. Ele fala algo como, um povo sem rei que aparenta ser feliz. E a pergunta que eu faço é, qual povo que poderá viver realmente sem rei, que será, de forma efetiva, feliz? Me diga uma coisa, e pare para pensar comigo, até mesmo analisando os textos que eu já li, você já leu, qual foi o governo que extirpou a idolatria do povo? Qual foi o governo, a autoridade, domínio que extirpou a violência, a pobreza, a desigualdade, a injustiça? Qual foi? Me diga um, porque eu não conheço. Me diga um governo que a monarca impecável, que era de fato o grande modelo ilibado de justiça. A história revela que sim, nós tivemos, o mundo teve, e a Bíblia também está recheada de bons reis que governaram. Entretanto, nós estamos mais acostumados a ouvir falar de maus reis, injustos, corruptos. A história tem provado que as lideranças humanas, todas as formas de governo foram de alguma forma tocadas, todas elas, pela degradação, pela corrupção humana. E sim, existe uma aparência de felicidade. Existe então, por aí, uma aparência de felicidade. Mas nós, cristãos, nós podemos começar essa noite, como foi bem orado e pedido, clamado a Deus aqui, nós podemos ter a convicção, nós somos um povo, nós temos uma lei, e nós temos um rei. Nós somos um povo, nós temos uma lei, e nós temos um rei. E é com base nessa perspectiva de que nós já sabemos disso, somos um povo, temos uma lei e temos um rei, que eu convido você a ler comigo o Salmo de número 2, mesmo assentado. E o texto da palavra de Deus diz assim, eu leio os ímpares, os irmãos poderão ler os versos pares. E diz assim, então, a palavra santa do nosso Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas.
Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. E eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Mais uma vez, essa última frase. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra é poderosa e eficaz. Nós lemos, Pai, a Tua palavra, que ela fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, quebranta-nos. Em nome de Jesus, edifica-nos. Em nome de Jesus, corrige-nos, Pai. Conforme Teu Santo Espírito atuando através da Tua palavra. Assim oramos, assim cremos em Cristo Jesus. Amém e amém. Esse salmo é interessante. Possivelmente, ele fez parte do Salmo 1. Salmo 1 e Salmo 2 possivelmente eram o mesmo salmo. E o que é legal nesse salmo é que ele é um salmo messiânico. Ele já inicia o saltério judaico trazendo uma perspectiva messiânica. Mas para entender esse salmo, eu preciso entender um pouco o contexto cultural da época. E era basicamente assim. Politicamente falando, naquela época, existiam os grandes impérios, mas também existiam os pequenos países, nações. Os grandes impérios tinham seus grandiosos reis e exércitos, e as pequenas nações também tinham seus reis. E naquela época existia um tratado que era chamado Tratado de Vassalagem. Tratado de Vassalagem. E era basicamente assim. O grande rei se aproximava do pequeno rei e dizia para ele: eu lhe darei segurança, meus soldados poderão proteger vocês, e em casos extremos, pode contar com a gente. Portanto, vocês nos devem, todo ano, a um tributo. Vocês devem, então, obedecer a algumas das regras que estabelecemos aqui. Assina o contrato e estaremos juntos. Um grande rei dominando pequenos reis. A ideia do Salmo 2 capta essa referência histórica. E aqui, obviamente, o grande rei aponta para Deus. E os pequenos reis, todos os reis da terra. E então, usando essa linguagem política, usando essa estrutura política da época, o salmista constrói esse canto ao Senhor, nos ensinando a respeito de um rei que reina acima de tudo e todos, para todo sempre. E a primeira lição que eu extraio do Salmo é: o Senhor reina a despeito dos homens. Repito, o Senhor reina a despeito dos homens. Porque no verso 1, 2 e 3 eu encontro o seguinte: porque se enfurecem as nações, os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Veja, o Salmo retrata a rebeldia do coração humano. Reis vassalos, representando povos, representando toda a humanidade, reis vassalos agora estão articulando, conversando, para que de alguma forma eles consigam se libertar, verem-se livres desse grande rei. Eu chamo a sua atenção para algumas expressões que aparecem aqui. Se enfurecem, imaginam coisas vãs, se levantam, conspiram. Eles são movidos por uma loucura. Os povos da terra, os grandes líderes,
os homens, por que não dizer a humanidade como um todo, está agindo de forma louca e se coloca em oposição contra o Rei do Universo, o grande Senhor de todas as coisas. E veja, meus irmãos, este é o ideário da humanidade. A humanidade sempre ambicionou a libertação de Deus. Fato é que o Jardim do Éden, a tentação ali que ocorreu, tem justamente essa tônica de liberte-se, seja o seu próprio Deus, sua própria história, Senhor da sua própria história. É exatamente isso. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, queremos uma vida sem Deus, queremos uma cultura sem Deus, queremos uma história sem Deus. Nós queremos a nossa própria existência sem esse Deus em nosso mundo. Essa é a rebelião original. Nós assumimos o governo, nós assumimos o controle, nós seremos então legisladores da nossa própria existência. Vamos abolir a ideia de Deus. Desde o Éden, o homem grita por essa liberdade, rebelião. Desde o Éden e em cada pecado, o homem tem gritado por isso. E para não ir apenas, e já é o suficiente para nós, apenas nesse legado e nessa perspectiva teológica, bíblica, vamos avaliar a cultura? Recentemente, quando falo recentemente, estou acusando minha idade, mas há um tempo atrás, um cantor da música popular brasileira, conhecido por muitos, Arnaldo Antunes, que compôs um grupo chamado Tribalistas, ele escreveu uma música, e a letra dessa música tinha a seguinte expressão: pé em Deus e fé na tábua. Pé em Deus e fé na tábua. Em outras palavras, ele está dizendo: o que vale hoje é a comunidade, é a sociedade, são as raízes, ancestralidade e nada mais. Coloquemos um pé em Deus, silenciemos a religião e confiemos na tábua. Para não ficar somente nele, um filósofo francês, ateu militante, em uma entrevista, certa vez afirmou, abre aspas, só um homem ateu pode ser livre. Porque Deus é incompatível com a liberdade humana. Se Deus existe, eu não sou livre. Ora, o princípio fundamental do Deus do cristianismo é o entrave e o inibidor da autonomia do homem. Fecha aspas. E indo um pouco mais distante, em 1888, um poeta inglês escreveu um poema chamado Invictus. E perto do final desse poema, ele dizia, e eu vou ler aqui para você o poema: do fundo desta noite que persiste, a me envolver um breu eterno e espesso, a qualquer Deus, se acaso algum existe, por minha alma insubjugável, eu agradeço. Por ser estreita a senda, eu declino, nem por pesada mão que o mundo espalma. E ele diz assim: eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. Eu sou o comandante da minha alma. Meus irmãos, basta analisar a cultura. A nossa cultura, ela reflete justamente essa rebelião interna que existe desde o Jardim do Éden. Rompamos os laços, sacudamos de nós. Nós queremos nos ver livres desse Deus. Nossas leis, nossas regras, seremos nosso próprio rei. Mas o que o Salmo apresenta é um reinado impositivo. Os homens pecaminosos nunca se dispõem a andar dentro das fronteiras que Deus impõe às suas criaturas. E o Salmo está apresentando Deus reinando, e ele não pergunta para a humanidade se ele pode reinar. Ele reina. Deus reina, Ele estabelece os limites, Ele estabelece as regras. Deus não nos consultou quanto às suas leis. Ei,
O que vocês acham a respeito dessa e daquela lei? Ele não nos consultou a respeito de suas leis. Ele é o grande rei, ele é o grande governador. O reinado de Deus é um reinado impositivo. Impositivo, contudo o homem sempre busca formas de governo que pressupõem uma certa autonomia humana. E nós precisamos aceitar o seguinte, meus irmãos: o governo de Deus não é democrático, nunca será. O governo de Deus não é parlamentarista, nunca será. Ele governa soberanamente sobre tudo e todos. O Senhor reina impositivamente. Resta à humanidade, seja quem for, gregos ou troianos, judeus ou gentios, crentes ou ateus, resta a todos simplesmente aceitar com submissão os limites e as liberdades concedidas por esse Deus. E a palavra que eu tenho para o meu próprio coração é: renda-se. Renda-se, não adianta lutar, renda-se. Não viva como rebelde, não viva seguindo essa voz contrária à voz de Deus. Renda-se ao Senhor. O Senhor reina a despeito dos homens. Deus não pediu para ninguém aqui, nem para mim, nem para você, o direito ou o poder para governar. Ele governa. A segunda lição que eu aprendo nesse salmo, a partir dos versos 4 ao verso 6, o texto diz assim: ri aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. A segunda lição desse texto é: o Senhor reina e nada frustrará os seus planos. O Senhor reina e nada frustrará os seus planos. Na perícope anterior, na parte anterior, nós estávamos apenas aqui, no campo da humanidade, avaliando os reis revoltados com esse Deus. Agora o salmista nos faz olhar não para aquilo que acontece debaixo do sol, mas para aquilo que está acontecendo para além, acima do sol. Ou seja, ele nos faz olhar para Deus assentado no trono. Ele nos faz olhar para esse Deus. E o que acontece ali? Aquele que habita os céus, aquele que está sentado no trono, esse Deus todo-poderoso, e a expressão que Santo Monte Sião é uma expressão para essa morada eterna de Deus, esse lugar onde ele habita, possivelmente esse lugar que contemplou Isaías quando ele disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram contemplar um rei da glória. O salmista nos faz olhar para esse Deus, e esse Deus está sentado, e essa cena, meus irmãos, eu acho ela incrível. Esse Deus está sentado no trono, fazendo o quê? Alguns pensam Deus carrancudo, com a cara séria, fechada. Não, ele está rindo, comicamente. Ele está rindo agora. E por que ele ri? Ele ri e ele zomba de toda pretensa, de toda soberba e arrogância humana. Deus, nesse momento, assentado no trono, está rindo. Ele ri de toda estupidez humana que busca lutar contra ele. Ele ri de toda pretensão humana que planeja, de alguma forma, destruir os eternos desígnios dele. Ele ri de toda altivez humana que insiste em rebelar-se contra ele, que é onisciente e onipotente. Ele ri de toda oposição, toda conspiração contra ele é cômica e patética. Toda conspiração contra o Senhor é cômica e patética. Deus zomba dos planos dos homens. Deus zomba usando os fracos para envergonhar os fortes. Deus zomba usando os loucos para envergonhar os sábios. Deus zomba usando os que não são para envergonhar os que são. Deus zomba dos homens, estabelecendo os seus planos, independente da vontade deles. É esse o Deus que servimos, um Deus que está sentado no alto e sublime trono,
que olha para as pessoas, olha para esses planos, e ele não está no céu, oh meu Deus do céu, meu nome, oh, o que será de mim agora? Coitado de mim, esse Deus eu não sirvo. Nós não devemos servir esse Deus. Oh, coitadinho de mim, estão rindo de mim. Não, ele zomba, ele ri, porque ele sabe o fim de cada um. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E perceba, o versículo 5 diz algo interessante. O versículo 5 nos mostra um Deus que age sem pressa ou precipitação. Um Deus que age sem pressa ou precipitação. Por quê? Não há uma reação de Deus impensada, apressada, abrupta. O texto fala que o Senhor, a seu tempo, revelará a sua ira. O Senhor, a seu tempo, revelará a sua ira. Isso implica em dizer que, por um tempo, o Senhor permitirá que ímpios se levantem, propalem coisas contrárias à fé, contrária à igreja e até mesmo contra ele. Durante um tempo, o Senhor permitirá. Haverá oposição, haverá perturbação durante um período, mas é um curto período. O Senhor permitirá. Também implica em dizer que Deus está reservando uma ira. Deus reserva ira para aqueles que se levantam contra Ele e o seu ungido. E o versículo de número 6 fala assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O que ele está falando? Os reis da terra, a humanidade está conspirando contra mim, está caminhando contra mim, está ouvindo uma voz que é contra a minha voz. Mas eu estou estabelecendo sobre eles o meu rei, aquele que representa a mim, o meu grande rei. Meus irmãos, nós sabemos que esse verso, de forma preditiva, já aponta para a pessoa de Jesus. Não há usurpador, não há outro que possa tirar o lugar de Jesus. Jesus, ele é o riso de Deus. Vou repetir para você. Jesus, ele é o riso e o zombar de Deus para todo governo que um dia, de forma altiva, se levantou. Sabe por quê? Jesus nasce numa manjedoura, numa estrebaria. Deus ri e zomba da arrogância humana. Jesus nasceu da família de um carpinteiro, família pobre. Deus ri da aparência de grandeza humana. Jesus foi criado em Nazaré, um lugar estigmatizado. Deus ri da altivez humana. Jesus foi aclamado enquanto estava sentado em um jumento e não de um grande e nobre cavalo. Deus ri da glória pretensa dos homens. Jesus recebeu coroa de espinhos. Outra vez, Deus ri da soberba humana. Jesus morreu numa cruz, foi considerado maldição, uma morte indigna a homens de bem. E esse Jesus, rejeitado pelos homens, colocado por Deus, assentado no trono, é Deus rindo de toda pretensão, altivez, arrogância e rebelião humana. Eu coloquei, eu estabeleci, Ele é o meu rei. Ele é o meu rei. E o mais interessante é que quando nós olhamos a história, eu poderia citar aqui alguns imperadores romanos que tentaram destruir o cristianismo. Mas eu quero falar só sobre um, Diocleciano. Diocleciano foi um dos perseguidores do cristianismo. E ele tentou de todas as formas anular o cristianismo do mapa. Tentou de todas as formas. E conta-se a história que Diocleciano, antes de morrer, ele deixou em 2 postes, algo que ele fez para eternizar as suas grandes obras. Ele deixou em 2 grandes postes uma inscrição. E na primeira dizia o seguinte: Diocleciano, Jovius Máximo Hércules Césares Augusti, por ter
expandido o Império Romano no Oriente e Ocidente, e por ter extinto o título cristão que levou a República à ruína. Ele louvava a si mesmo por ter, de alguma forma, extinto o título cristão. Na outra coluna, ele mandou escrever: Diocleciano, Jovius, Máximo, Hércules, Césares, Augustus, por ter abolido em todo lugar a superstição de Cristo, por ter expandido a adoração dos deuses. Sabe o que é mais interessante nessa história? É que nós encontramos a história falando de um homem chamado de fato Diocleciano, mas que foi morto. A morte o alcançou. E ele está onde todos os homens estão. Mas essa mesma história jamais nos entregará um sepulcro onde se encontram os ossos de Jesus, porque ele não está lá. Diocleciano foi vencido. O cristianismo tem mais de 2000 anos e não foi extinto. O cristianismo tem mais de 2000 anos e o nome de Cristo continua sendo louvado. O rei, ou os reis desse mundo, eles têm uma glória passageira, um nome que pode ser lembrado durante um curto período de tempo. Mas há um rei cujo nome não é apenas lembrado, ele é adorado. E o mais interessante é que esse rei não será adorado por apenas por aqueles que creem nele, de forma a entregar sua vida para ele. Esse rei será adorado, será exaltado, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele. A terceira lição que eu aprendo nesse texto, a partir do verso 7 a 12, é: o Senhor reina sobre o seu povo em Jesus. O Senhor reina sobre o seu povo em Jesus. E o verso 7 a 9 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui nós chegamos no coração do salmo. Esse salmo é um salmo messiânico que revela, sim, a pessoa de Jesus, mas o salmista está aqui retratando uma cerimônia de entronização que era comum daquela época. Uma cerimônia de entronização. No cenário, Deus faz de seu filho um rei eterno. E este salmo não fala de Davi ou de Salomão, mas se concretiza, aponta para a pessoa de Jesus. E olha aqui, o autor de Hebreus, usando essa referência, ou melhor dizendo, usando esse salmo aqui, mostra a supremacia de Cristo sobre os seres angelicais. O autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 1, versículo 5, diz assim: pois o qual dos anjos Deus já disse: você é meu filho, hoje me tornei seu pai. Deus nunca disse a um anjo: eu serei seu pai e você será meu filho. O autor de Hebreus usa esse texto, esse salmo, e interpreta ele dizendo o seguinte: esse salmo fala de Jesus, esse salmo aponta para Jesus. E o próprio Cristo Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Daniel, capítulo 7, versículo 14, fala o seguinte: foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as tribos o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus Cristo é o Rei eterno. Eu quero destacar aqui 3 características do reinado de Cristo Jesus. 3. Primeiro, ele é rei legítimo. Seu governo não é fruto de usurpação. É um governo legítimo. O texto do Salmo diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Ele é rei, ele governa e Deus o estabeleceu, é um reinado legítimo.
uma frase famosa de um teólogo que dizia o seguinte: não há 1 centímetro quadrado desse mundo do qual Cristo não possa dizer, isto é meu. Não há 1 centímetro nessa existência da qual Cristo não poderia dizer para si mesmo, isso é meu. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, é um governo legítimo. Segundo, o governo de Jesus, o reinado de Jesus. Jesus é um rei justo. O texto do versículo 9 diz assim: com vara de ferro as regerás e despedaçarás como um vaso de oleiro. Ele reina de forma justa. Ele não é comprado, ele não é vendido. Ele governa de forma justa. E não apenas justa, mas também graciosa. A terceira característica: Jesus é rei gracioso, porque o versículo 12 diz assim: beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Em outras palavras, traduzindo para a nossa realidade, renda-se ao filho, entregue-se ao filho, e certamente vocês receberão graça sobre graça. Coloque-se como opositores, e vocês receberão a devida paga. Mas Ele hoje está concedendo a todos essa graça, essa oportunidade de estarem rendidos diante dEle. E por fim, Jesus, Ele é o Rei dos Reis, que oferece refúgio verdadeiro. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Qual era o papel do rei ali no antigo Oriente Médio Próximo? Qual era o papel de um rei? O papel do rei era promover ordem, justiça e paz. Um rei servia como escudo para o povo. O rei oferecia refúgio, abrigo e segurança para os seus súditos. E o texto nos mostra que feliz será todo aquele que confia em Deus e busca nele refúgio. Feliz será. Felizes serão os reis da terra, felizes serão as nações da terra, se elas vierem ao meu encontro, renderem-se a mim. Felizes serão todos aqueles que se renderem a mim, porque eu posso refugiar, eu posso trazer ordem, justiça e paz. Eu creio que muitos aqui já ouviram e lembram-se de histórias da Segunda Guerra Mundial. E nós temos, por exemplo, a história de Anne Frank, muito conhecida. Ela teve que se esconder para escapar da perseguição nazista, com outras 7 pessoas, e ela ficou ali num edifício em Amsterdã, e depois de mais de 2 anos que estavam ocultas, o esconderijo foi descoberto, e eles foram deportados para um campo de concentração. Depois de sua morte, Anne se tornou mundialmente famosa, graças a um diário que ela escreveu, e uma das perícopes que eu encontro em seu diário é que ela deixava transparecer que, a despeito de estar em um refúgio, havia temor, insegurança e privações. Por que eu quero contar essa história? Porque todos nós construímos falsos refúgios. Todos nós construímos castelos de areia. Me refugio na minha casa, nos meus bens, no meu dinheiro, na minha saúde, nas minhas relações. Quando, na verdade, todos esses falsos refúgios nos traz, hora e meia, temor, insegurança e privação. Mas o rei, apresentado nesse salmo, ele oferece refúgio verdadeiro. Estando nele, não há o que temer. Estando nele, não há insegurança. Estando nele, não há privação da paz, amor e liberdade. E eu quero voltar, finalizando, à frase com que abri essa pregação. Um povo sem lei nem rei, que parecia ser feliz. Parecia. Está cansado da aparência? Renda-se a Jesus. Ele é rei.
e reina hoje. Está cansado da aparência da segurança? Renda-se a Jesus. Ele é rei e governa hoje. Está exausto, sem paz? Renda-se a Jesus. Ele é rei. Está exausto da mentira, do engano? Renda-se a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, verdadeiro Senhor. Ele não é impostor, não é um charlatão. Ele reina, governa, protege verdadeiramente o seu povo. A igreja primitiva desenvolveu muitos credos no passado. E eu achei curioso quando estava lendo um livro que contava, as histórias de alguns dos nossos mártires. E antes mesmo do credo apostólico, que é conhecido por todos nós, o credo niceno, o credo atanasiano, havia um credo pequeno, bem pequeno. E que quando um cristão falava aquele credo, já era o suficiente para levá-lo para uma prisão. E eu vou citar aqui um teólogo liberal, mas ele falava a respeito disso historicamente, Rodolph Bultmann, ele falava que o primeiro credo da igreja era: Cristo é o Senhor. Cristo é Rei. E quando um cristão dizia isso, ele estava automaticamente falando: não é César. O meu rei não é César. O meu rei não é desse mundo. O reino ao qual eu pertenço não é desse mundo. O meu rei é Cristo. Afirmar Cristo como rei, Cristo como Senhor, sempre foi e sempre será um ato de fé. Somente verdadeiros cristãos arriscam a vida dizendo: Cristo é rei. Somente um cristão tem esse ato de insurgência contra essa sociedade que tem declarado vários senhores, vários reis. Trata-se de uma recusa de colocar a confiança em qualquer outro que não seja Jesus. Somente Jesus é rei. Que confissão tenho eu hoje nos lábios? Quem eu tenho declarado rei da minha vida? Quem tenho eu declarado rei da minha família? Quem temos nós declarado rei desta igreja? Quem temos nós declarado rei do Brasil e rei desse mundo? Ele nunca pediu. Ele é rei eterno, mas que a nossa oração seja essa: Senhor, traga a minha consciência de que Tu és rei, independente daquilo que o homem faz. Tu és rei, independente da oposição. Tu és rei. Aviva em mim essa convicção. E em 1742, Handel escreveu uma musical lindo, uma missa, um musical grandioso, maravilhoso, e esse musical é coroado como uma das canções intitulada para mim e para você hoje como Aleluia de Handel, baseada em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, onde se diz assim, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ao ressoar da última trombeta: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe e que tenhamos essa convicção. Ele é rei, governa para todos sempre, sobre tudo e sobre todos. Amém? Amém. Ah, meus irmãos, que palavra abençoada, poderosa sobre a vida de todos nós. E é necessário que você saia daqui com essa certeza no seu coração. Enquanto o mundo conspira contra o trono de Deus, os céus continuam governando. O cetro de Cristo não negocia com ninguém. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E esta igreja, ao celebrar seus 58 anos,
ela deve continuadamente recitar o seu credo. Cristo reina. Ele governa soberanamente sobre todos nós. Pastor Diego, muito obrigado. Muito obrigado por sua disponibilidade e pela certeza que temos que o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Ele usou você poderosamente nesta noite para falar ao nosso coração. Leve o nosso abraço à Igreja Presbiteriana Nacional, ao pastor Marcos Bongrates, a todo o conselho daquela igreja, e sinta-se sempre à vontade. Você está em sua casa também, porque aqui é a casa do nosso Rei, é a casa do nosso Pai. E a todos vocês, continuemos celebrando a alegria de saber que Cristo reina neste lugar. Vamos ficar em pé? Eu vou pedir então ao pastor Diego que faça essa oração final e também impetre a bênção do Senhor sobre todos nós. Muito obrigado à sua família, nossa irmã, seus filhos, muito obrigado por estarem aqui, você também que esteve conosco, bem como todos vocês conectados online. E continuemos então celebrando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oremos, por favor, pastor Diego. Senhor Deus, não a nós, mas o teu nome dá glória, hoje e para todos sempre. Ó Senhor, tenha misericórdia de todos nós, os teus filhos aqui. Queremos, Pai, em nome de Jesus, carregar na mente e no coração essa compreensão bíblica de que o Senhor não será, mas o Senhor é Rei. E o Senhor, Pai, como Rei de todo o universo, nós queremos nos encontrar, Pai, todos os dias, de forma submissa, prostrada, Pai, diante de Ti, entregues ao Senhor. E nós entregamos, Pai, nessa noite nossas vidas. Mais uma vez consagramos, Pai, ao Senhor nossas famílias. Mais uma vez, Pai, consagramos ao Senhor essa igreja, nossa cidade, nossa nação, Deus. Tu és Rei, Tu governas sobre tudo e todos. E que nosso coração hoje encontre paz, mesmo em meio a todo esse caos. Mas encontre paz, porque Tu governas, Deus. Essa é a nossa oração, Pai, de forma humilde e submissa a Ti, em nome de Jesus. Amém. E agora, povo de propriedade exclusiva de Deus, que a graça, a paz e a bondade da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sejam de forma abundantes derramadas sobre todos vós, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Queridos, vão em paz então, tenham todos vocês um bom início de semana. Nos vemos na próxima quarta-feira então em nosso culto de oração e continuemos com o nosso coração gratos ao Senhor e submissos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A todos um forte abraço, que Deus abençoe.